interromper, tá legal? Então, boa noite a todos. Aula do dia 7 de abril, no curso Técnico Informática Subsequente, Arte Design 2. Hoje nós vamos ver aí a disciplina de Arte Design, o conceito, o conteúdo aí, nós vamos continuar vendo CSS. Vamos pegar a estrutura básica, fazer uma revisão da estrutura básica, que é de aulas passadas, e dar continuidade a todo o nosso projeto web. Tá bom? Davidson, boa noite aí. Compartilhar minha tela aqui. Espero que vocês estejam vendo a tela. A primeira coisa é o seguinte, o site, né, a estrutura de arte design, material didático online, está um pouquinho atrasado, porque eu estou passando ainda de forma online, mas essa semana realmente está bem puxado, semana passada também foi puxado, sexta-feira foi feriado, então eu resolvi atualizar aqui em apostilas da primeira etapa, e eu coloquei praticamente, tem aí 90% das apostilas que a gente vai ver esse semestre. Então, para quem é curioso, se quiser mexer, brincar, fique à vontade, tá bom? A gente estava na apostila seção 3. Essa apostila seção 1, eu não tinha mostrado, pelo menos eu não lembro de ter publicado na aula. Não sei se eu apresentei aí. Essa aqui é atualizada, tá? Está mais atualizada do que aquela outra. Então, aqui vem falando sobre hot site, portal. Na verdade, é aquela apostila online, né? Que eu tinha disponibilizado. É a mesma coisa, só que aqui em formato PDF, tá bom? E a gente vai continuar nosso trabalho a partir da apostila 3, é essa apostila aqui. Nós paramos na última aula neste ponto, então a gente vai continuar a partir da apostila 3. Tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida aí, podem me perguntar. Eu estou carregando o Visual Studio para cá, e vou criar um novo arquivo, new file, tá bom? Quem quiser, não esqueçam, se não salvou, é bom colocar aqui HTML. Dentro em breve eu vou mostrar uma forma até mais fácil da criação dos arquivos, viu, gente? Por enquanto, é bom para vocês irem se antenando, né? Nesses erros que são básicos, mudar aqui o HTML, salvar o arquivo na pasta correta, né? Vou salvar aqui, ó. Salvar o arquivo dentro de uma pasta chamada, vamos pegar aqui na área de trabalho. Na área de trabalho tem AD2 sub. Então, eu vou colocar aqui, eu vou criar uma nova pasta, porque hoje nós vamos trabalhar com mais de um arquivo. Então, eu já vou ensinar vocês a trabalhar com mais de um arquivo. Não só com HTML, mas agora com arquivo CSS também. Então, eu vou criar aqui aula 7.4. E dentro dessa pasta aula 7.4, eu vou criar aqui um arquivo chamado index. O que é o arquivo index? O arquivo index é o arquivo de inicialização de qualquer site, tá bom? É padronizado, como se fosse o arquivo de inicialização. Então, se estiver num servidor, ele já carrega esse arquivo de forma automática. Com a extensão HTML, vou salvar, ele já definiu ali para mim. E agora, o que eu vou fazer? Vou começar a minha programação. Vou começar o site do zero, um site simples, primeiro pela estrutura básica. Então, estrutura básica, HTML, você vem aqui e coloca assim. Fechou? Essa é a estrutura básica, ele já coloca algumas metas que são importantes, que a gente já tinha comentado com vocês.
e eu vou colocar aqui aula CSS. Alguém entrou, só um momento. Oi, Leandro, boa noite. Então, ó, dentro do Body, é sempre bom a gente criar essa estrutura semântica, que eu já tinha comentado com vocês. Então, é decorar. Header. Dentro do header, a gente coloca o nav. Um momento, alguém entrou. Oi, Raiton, boa noite. Então, dentro do header, cria-se o nav. Depois que você criou o nav, né, a gente vai usar aqui. Algumas pessoas colocam como main. Eu não vou usar o main para esse exemplo, não. Tá? Eu vou... Uma coisa mais direta. É até bom a gente colocar aqui aquela tag HR, que é para colocar uma linha, para ficar bem claro a divisão das seções para você. Aí aqui eu vou colocar section. Tá bom? Dentro desse section eu vou colocar um article. Vou colocar mais um article. Então, eu tenho uma seção com 2 artigos. Posso criar mais uma seção. Vou colocar article. Vou copiar isso aqui, ó, para ganhar tempo. Então, aqui eu tenho 3 artigos nessa seção. Por fim, a gente tem footer. Não vou trabalhar com a site também, nem com o main. Bom, vou deixar só dessa forma aqui. Vou separar aqui a seção com mais um HR, mais uma linha aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa para mudar. Tem. Não esqueçam, mudar aqui para PTBR. Beleza, a estrutura, tanto a estrutura básica quanto a estrutura semântica, elas já estão prontas. Eu já posso utilizar essas estruturas. Tá bom? Vamos para o nosso material didático, vamos dar uma olhada no material didático, como que eu estou explicando, aonde que vocês vão encontrar essas informações que eu estou passando para vocês, que, na verdade, é a fonte, né? É onde diversos autores vão lá, traduzem aquilo, estudam aquilo e apresentam, às vezes, numa forma mais amigável de apresentar o conteúdo. No material didático de vocês, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, eu acho que não, né? Se tiver alguma pergunta... Ah, sim, os vídeos do Chef of Design, aquele cara é muito bom, pena que ele tem poucos inscritos, viu? Eu não sei por quê, estava dando uma olhada, baseado no material didático que ele tem, não sei se ele começou, eu estava dando uma olhada, eu sou inscrito no canal dele, assim, em termos de design, o cara é muito bom, ele manja bastante, é um cara que eu tiro o chapéu para ele mesmo. Quem quiser assinar, né, o canal dele, inscrever, né, no canal dele aí, fiquem à vontade. O cara realmente é bom. Bom, vamos lá. Aqui na seção 3, o que nós vimos? Eu já deixei o link dos principais sites que possuem a informação do CSS na versão mais nova do CSS, por exemplo. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre o CSS.
Oi, Cristiane, boa noite. Ele fala um pouquinho sobre o CSS nesse ponto aqui, tá? Como que surgiu, qual versão que tá e tudo mais. Agora, para poder aprender mesmo, o melhor é aqui, W3 Schools. Tá legal? Então, no W3 Schools, ele fala sobre exemplos, né, de CSS. Você pode testar, inclusive. Então, tem aqui um HTML basicão, e ele joga alguns estilos aqui, que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Muitos desses estilos a gente vai trabalhar na aula de hoje, entre outros. Bom, vamos lá. São as fontes de informação que vocês podem trabalhar. Mas vamos lá. O primeiro estilo, né, a gente viu na aula passada, que é quando a gente joga o estilo dentro do próprio H, dentro da própria tag, por aí vai indo. Eu não gosto muito de trabalhar com esse. Não é bom trabalhar com esse tipo de estilo, isso daí está na página de vocês aí, porque ele cria vamos dizer assim, um problema sério, que é a manutenção do teu site posteriormente, né? Nós temos 3 métodos de estilização. Tá aqui o desenho dos métodos, deixa eu mostrar aqui, que é o externo, que eu não falei na aula passada, eu vou falar na aula de hoje. O interno, que é um estilo bacana, é bom para o aprendizado, pedagogicamente é bacana para o aprendizado, mas não é o ideal para a programação no dia a dia. O melhor que tem é o estilo externo. Principalmente porque você pode aproveitar aquele estilo em outras páginas, não numa página apenas. E temos esse outro estilo que eu já recomendei para vocês. A gente nem vai ficar estudando ele, mas vamos dar uma olhada rapidamente aqui na programação da seguinte maneira. Eu vou criar aqui um H1, vou tentar aqui melhor, um H1. No H1 eu vou criar como se fosse um menuzinho, tá bom? Home, histórico, portfólio, contato. Eu vou salvar, dar um Ctrl S, a gente salva e vamos ver como que está ficando o nosso site, tá bom? Tentar colocar os dois juntos. Então, eu tenho aqui o meu site e a programação do meu site nesse local. Eu vou colocar dentro do section aqui, ó, eu vou colocar um H2, por quê? Essa que é a ideia da semântica. H1 é super importante, H2 menos importante, H3 menos importante do que o H2 e assim sucessivamente. Isso é a semântica do teu site. Então, eu vou colocar aqui um H2 e vou chamar de seção esportes. E eu vou colocar uma outra aqui também, H2, seção política, por exemplo. E nos artigos, né, eu vou colocar nos artigos um H3, que é menos importante, mas é um título também. Vou colocar aqui título, artigo 1. E vou colocar um P
onde eu vou definir um parágrafo. Eu vou usar um Loren aqui para facilitar a minha vida. Que é um texto qualquer, conforme a gente já viu. Eu vou copiar isso aqui. Vou jogar aqui para o artigo 2. Aqui, artigo 3. Aqui, artigo 4. E aqui um artigo 5. Chegou um momentinho. Oi, Vinícius, boa noite. Bom, vou salvar. E vou ver aqui como está ficando o meu site. Ó. Perceberam? Então, eu tenho seção esportes e tenho a seção de política. Na seção esportes, eu tenho 2 artigos. Lembrando que eu estou usando parágrafo para os artigos. Né? Montei uma pequena estrutura. Vou colocar dessa forma, foi ajustada aí uma pequena estrutura. Oi, Igor. Boa noite. Bom, agora vamos trabalhar com a programação. A primeira, né, que eu falei e que não é recomendada, vamos imaginar que eu queira que sessão esporte, sessão política ficasse na cor azul. Tá bom? O que eu teria que fazer? Uma das formas, que não é aconselhável, é a gente fazer conforme está aqui no material didático. Eu venho aqui na seção, vou selar isso aqui, eu venho aqui na minha seção e falo o seguinte, olha, eu quero trabalhar com o style, tudo bem? Vou guardar aí que é um tipo text, align. Nesse caso aqui, eu estou centralizando o meu texto. E eu vou falar que a cor do meu texto é o color blue. A cor do texto é blue. Vou salvar. Se a gente olhar aqui, F5, olha lá, ele centralizou a minha seção, não a outra, de esportes, né? Mas ele centralizou e colocou em azul. Tá bom? Não é o ideal. Para poder facilitar, eu poderia vir aqui e copiar, né? Ó, eu venho aqui, dou um Ctrl C, dou um Ctrl C, vou até minha seção de esportes, onde está o meu H2, e eu colo. Eu fiz para um, deu certo para um, copiou, colou, salvei, F5, vai dar certo para o outro. Seção esportes. O que acontece, muitas das vezes, é que você precisa, como eu disse, dar manutenção nesse teu site, e o estilo inline, ele não é o indicado. Tá bom? Então, a gente trabalha com o estilo melhor, que é incorporado dentro do próprio HTML. Como que eu faço isso? Eu vou apagar isso daqui, certo? Porque eu sei que eu estou trabalhando aqui com o H2. Eu venho aqui em cima no meu head, por exemplo, depois do title, e eu falo o seguinte, olha, eu vou começar a trabalhar com style. Beleza? É o que está no nosso material didático. Se quiser, tem até aquela opção mais específica, text, quer ver o material aqui? Deixa eu achar.
que esse aqui é a estilização em linha. Aqui eu só estou trabalhando com style. Eu acho que eu não mostrei ainda o outro tipo de estilização para vocês. Depois vai ter a oportunidade de a gente ver. Então eu venho aqui, eu falo, ó, eu vou trabalhar com estilo. Procurem colocar sempre depois do title, né? E aí eu vou falar o seguinte, tudo que for da tag H2, que é essa importante aqui, H2, vou abrir a chave, tá bom? Ele automaticamente já fecha para mim. Eu vou falar que a cor dele vai ser blue, conforme... Vou colocar red só para vocês verem que vai mudar realmente. Color red, e eu vou colocar um text align centralizado. Vou salvar isso daqui. E aonde ele encontrar a tag H2 dentro do meu HTML, ele vai fazer a modificação. Vamos ver se vai dar certo. F5. Fechou. Então, ele fez a modificação. Então, isso aqui é um único lugar no meu site, né? Posso fazer o seguinte ainda. Eu posso vir aqui falar o seguinte, olha, tudo que for H3, seriam os títulos dos artigos, tudo que for H3, eu quero que ele fique com a cor verde. Tudo que for H3, ele fica com a cor verde. Vocês vão ver que todos os títulos dos artigos ficaram com a cor verde. Então, isso, de certa maneira, é muito prático, muito fácil de você ajustar esse trabalho. Bom, aí entram algumas questões importantes que, primeiro, que eu quero passar para vocês é a questão da classe. Antes da gente entrar no estilo que é o ideal, que é o externo. Quando a gente liga isso a um arquivo CSS. Para isso, a gente precisa aprender a trabalhar com classe e com ID. Lembrando que classe, ela pode ser... a classe, você pode repetir o contexto ali dentro. Já o ID, ele é único naquela página. A semântica dele força com que você programe de forma única naquela página. Vamos dar um exemplo. Isso aqui é uma seção de esportes, né? E eu coloquei aqui o H3 como título verde. Vamos imaginar que tudo que tiver na seção de esportes seja de uma classe de esportes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui dentro do meu H2, por exemplo, dentro do meu H3, que é o título do meu artigo, e eu posso colocar o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui pertence, tá, à classe esportes. Bom? Opa, caiu a webcam. Só um minutinho. Vou passar para o... Acabou a bateria. Vou para outra webcam mesmo. Então, olha que situação. Eu joguei aqui o H3 como Class Sports, e vou colocar a mesma coisa aqui. Class Ball Sports. Beleza? Posso vir aqui no título do artigo 3 e eu falar que ele é da Class Política. Posso ir do H3 de baixo, mesma coisa, Class Política.
Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Como eu tenho 3 artigos aqui, class política. E aí eu posso trabalhar da seguinte forma. Eu posso vir aqui, em vez de falar que é H3, né, que pegaria todos eles, eu posso falar o seguinte, olha, o que estiver, aí para definir a classe, a gente pensa em ponto final, tá bom? Então, a classe é representada pelo ponto final. Eu ponho ali ponto e falo esportes. Abro e fecho a chave, amarelinho, porque ainda não usei. E eu vou falar que a cor de esportes vai ser green. E eu vou falar que a cor de política vai ser vou colocar isso aqui. Ah, não pode esquecer do ponto e vírgula, tá, gente? Ponto e vírgula no final de cada uma das sentenças. Vou salvar e vocês vão perceber o seguinte, que o que for de esporte vai continuar como verde. O que for de política vai mudar de cor. F5 para atualizar, eu atualizei. Isso tem uma grande vantagem, porque vamos imaginar que a seção política, a pessoa fala assim, não, eu não quero mais na cor X, quero na cor Y. Muito fácil. Basta a gente vir aqui, não quero mais essa cor índigo, por exemplo. Vou colocar, vamos escolher uma cor diferente. Vou colocar esse orange red aqui. E o verde, onde estava verde, eu vou colocar vamos pegar essa outra cor aqui. Vou salvar, Ctrl S para poder salvar. Vamos ver como que ficou. F5. Tá lá. Então, quando a gente fala da estrutura por classe, que é mais usada, inclusive, dentro do próprio HTML e do CSS, a gente define a classe aqui e ela vem para os nossos estilos, para fazer alteração em diversos pontos dentro do meu site. É como se eu apelidasse, né? Então, esse ponto aqui, eu estou dando um apelido para ele de esportes. Isso é o class. Entenderam isso, pessoal? Ou está complicado? Como tá beleza? O que vocês estão achando? Estão entendendo? Tá. Então, isso é o class. Quando a gente fala de ID, o ID é único. Nós vamos usar bastante ID quando a gente estiver trabalhando com JavaScript. Aqui na programação em HTML, a gente ainda vai utilizar mais classe. Porque lá no JavaScript, a gente fala assim, ó, eu quero mexer no local tal. Né? JavaScript, a gente tem mais disso. Não que a gente não use as opções de classe, mas a maior parte realmente é mais para frente um pouquinho o uso do ID. Mas vamos guardar que aqui, apesar de eu ter um H1, eu posso definir aqui como um ID igual a menu. Tá bom? O M minúsculo. Tá? Lembrem-se sempre de manter o minúsculo nisso daí. E quando eu defino que ele é um ID, eu não posso ter outro ID aqui embaixo chamado menu. Isso é proibido na programação HTML. Pode até funcionar, viu, gente? Aqui no HTML, ele não acusa o erro. Pode até funcionar.
mas não é uma programação correta. Para poder definir que ele é um ID, eu já não uso mais o ponto, eu vou usar a hashtag. Então, eu coloco aqui, hashtag, menu, e falo o seguinte, olha, o meu menu, quando eu encontrar o menu, ele vai ter um background color azul. Esse azulzinho aqui. Vamos ver como é que ficou? Vou dar um Ctrl S e vou pressionar F5. Reparem que ele colocou, para mim, um background color em azul. Tá? Eu posso, como vocês perceberam, eu trabalhei com tag, classe e ID. Eu posso colocar aqui em cima o seguinte, eu posso falar que todo o meu body vai ter um background color e eu vou colocar um cinza. Vou colocar esse... Não, só para chamar a atenção agora, depois eu tiro, tá? Vai ficar horrível isso daí. Vou colocar um coral aqui. Vou dar um Ctrl S. Vocês vão perceber aqui, no F5, olha lá, ele ficou com todo o meu fundo já colorido. Perceberam como que a gente vai trabalhando o HTML junto com o CSS? Vai eu olhando para a câmera que está desligada, é essa câmera. A gente vai trabalhando dessa maneira, colocando aí o body, né? Incluindo as cores e tudo mais. Claro que ficou muito feio isso daí, eu vou mudar aqui para uma cor melhor um pouquinho. Vou dar um dark gray aqui. Um cinza mais claro. Joguei um cinza mais claro em todo o meu processo. Mesma coisa, eu posso colocar aqui no meu footer, né? Dentro da minha área do footer, eu vou colocar um H3 mesmo. Eu vou colocar um H4, que é menos importante, e vou escrever o seguinte, aqui é o meu rodapé. Ctrl S, ele tem que aparecer aqui. Aqui é meu rodapé. Mesma coisa, eu posso vir aqui e falar, olha, o footer, ele vai ter um background color, aí eu vou chamar um pouquinho mais a atenção, vou colocar esse verdinho aqui, Ctrl S. F5, então, olha só, o meu rodapé ficou com aquela determinada cor. Fácil ou tá difícil? O que vocês estão achando? Tá fácil, né? Show de bola. Beleza. Agora, imagine o seguinte, pessoal. A maior parte das páginas que a gente trabalha é o estilo copiar-colar, né? As páginas são muito parecidas uma com a outra. Você não vai ficar mudando demais o layout para isso quando a gente trabalha com muitas páginas. Quando eu estou falando múltiplas páginas, é porque eu posso ter o home, né? A página index, que é o home, histórico, portfólio, né? Contato. Essas páginas, elas são sempre muito parecidas uma com a outra. Então, eu teria que fazer a mesma coisa, isso daqui, para cada uma dessas páginas. Para isso, né, criou-se uma solução que é o arquivo externo, quando a gente trabalha com CSS de forma externa. O que eu vou fazer? No nosso material didático, você vai ver aqui, ó, esse aqui é o estilo interno, dentro da própria página, né, estilização interna.
E agora eu vou falar com vocês sobre a estilização externa, onde eu posso fazer ligação, tá, com arquivos, inclusive, que estão na internet. Não necessariamente o arquivo precisa estar no meu computador. Isso é chamado de CDN, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar um exemplo bem clássico nisso daí. Quando a gente for estudar Bootstrap, eu vou dar um exemplo bem clássico disso. Olha que coisa interessante, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, aonde está Style, né? Aliás, depois do título, eu vou manter por enquanto isso daqui, e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um link, então eu tenho um link, e eu vou falar que esse link, ele vai estar ligado, então esse é a ideia, conforme está ali na apostila, a um style sheet. Ou seja, uma folha de estilo, tá bom? E é do tipo também, que nós vimos na aula passada, não, acho que não vimos não, type CSS. E aqui eu vou dar um href, que é o nome que eu quero dar ao meu estilo. Eu vou chamar aqui, ali na apostila está estilo.css, vou dar o nome de meu estilo.css. Tá bom? Eu vou salvar, vou dar um Ctrl S e vou apresentar minha tela aqui para vocês. Reparem que não aconteceu nada de diferente. Tá vendo? Sempre lembrando que eu posso pressionar o botão direito em qualquer página web e exibir o código-fonte da minha página. Então, toda a minha programação, né, o que eu programei aqui, eu consigo visualizar nesse ponto aqui. Bem, só que aqui eu estou linkando para um arquivo chamado meuestilo.css, mas quando eu clico nele, ele dá uma mensagem. Olha, esse arquivo não existe. Esse arquivo meuestilo.css não existe. Você está enganado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui. Aliás, eu vou copiar todo esse style. Vou dar um Ctrl X, na verdade. Recortei. Salvei. E vamos ver como ficou o nosso site agora. F5. Nosso site está cru de novo. Estão vendo? Sem estilizar, sem colorir, sem fazer absolutamente nada. Muito bem. Então, eu tenho que criar aqui um arquivo chamado meuestilo.css. Simples. Vou lá em File, New File, File, ou Save As, vou salvar aqui. Salvar dentro da aula, dentro de meu estilo.css. Lembrando que aqui é sempre bom a gente marcar a opção CSS embaixo. Estilo CSS. E vou salvar. Quando eu faço isso, reparem que aqui na parte de baixo, nós temos aí, ele já identificou que eu estou trabalhando com CSS. O que eu vou fazer? Eu vou colar aquele estilo que estava antes, só que tem um erro aqui. Quando a gente trabalha com o tipo CSS, arquivo CSS, eu não preciso do style. Por quê? Ele já entende que .css é estilo. Então, o próprio arquivo faz isso. Tá legal? Joguei para um arquivo separado. Quando eu venho para esse ponto e pressiono F5, vocês vão ver que ele ficou todo colorido de novo. Tá bom? Então, qual que é a vantagem da gente trabalhar com um estilo externo? Que isso aqui que eu fiz pode ser usado não só para a página index, mas para qualquer página, desde que eu faça esse link aqui ao novo arquivo. Ficou claro isso que eu expliquei para vocês? Entenderam ou quer que eu repita? Davidson falou que está tranquilo. Felipe pediu para repetir. Marcelo também pediu para repetir e a Andressa também. Então, eu vou repetir aqui, tá bom? Vamos fazer novamente aqui. Olha só. Eu vou apagar o
meu estilo. Na verdade, eu recortei para ficar na memória, tá? Aqui, vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui eu só tenho as minhas tags em HTML. Então, o meu site só vai aparecer o quê? HTML. Todos os meus estilos estão dentro de um arquivo que eu estou apontando para ele, chamado de meu estilo.css. Então, eu abro o meu arquivo, meu estilo.css, e colo ou monto aqui o meu estilo.css. Por exemplo, se eu quiser política, não quero mais essa cor, eu posso vir aqui e escolher uma outra cor. Vou dar um Ctrl S, quando eu volto para cá, e pressiono F5, ele modificou os meus estilos. Tá bom? Uma forma bacana aí é o seguinte, é praticar, tá, pessoal? Não tem jeito. Quanto mais você praticar, vai ser melhor. Criando os arquivos, né? Criando o index.html, criando as outras opções, vai ficando mais fácil. Vou dar um outro modelo, por exemplo, seção esportes, né? Tá aqui em vermelho, até eu vou mudar essa cor de vermelho, vou colocar uma cor bem mais escura aqui, vou colocar, vou jogar um black mesmo, tá? Ó, mudei aqui para black. Alguém conhece, já ouviu falar do fontes do Google? Alguém já viu fontes do Google? Conhece esse Google Fontes? O Google Fontes, ele possui, assim, centenas de fontes disponíveis para uso gratuito, inclusive em sites. Vamos escolher uma fonte qualquer. Por exemplo, essa fonte aqui, ó. Esse estilo de letra aqui. Eu vou clicar nele, tá bom? Vou maximizar a tela aqui, ó, só para vocês conhecerem melhor a fonte. Aqui tem informações, né, de texto e tal. Eu vou querer essa daqui, ó, que é uma fonte até mais forte um pouquinho. Tá vendo que aqui, ó, tem uma opção chamada selecionar esse estilo? Eu vou clicar nele. O que que ele faz? Olha que coisa interessante. Você pode baixar essa fonte, fazer o download dessa fonte para o seu computador, ou você pode pegar essa opção do link, porque nós temos duas formas de importação, por @import, que é uma maneira, ou por link, que é o que eu estou ensinando para vocês nesse momento. O que eu faço? Eu seleciono essa opção aqui, tá bom? E dou um Ctrl C. Copiei o link que estava lá no Google Fonts. Vou para a minha programação e eu vou incluir esse link aonde? No meu no meu arquivo HTML, nesse local abaixo do title. Eu já tenho aqui um que é do meu estilo, eu vou baixar esse outro aqui, que a Google está me fornecendo de graça. Certo? Então, o Google Fontes me fornece essa fonte aí de forma gratuita. E aí vamos imaginar que toda aquela parte que é do meu estilo, que é o H2, que eu estou definindo aqui como H2, eu quero que trabalhe com a fonte que eu acabei de trazer. O próprio se a gente olhar aqui no Google Fontes, vocês vão ver que como que eu utilizo essa fonte. Basta eu falar que ela é da Font Family, Zilla, Slab, Highlight, Cursive. Então, eu posso selecionar, copiar isso daqui, que é o meu CSS. Então, aqui é para incluir a fonte, e aqui é para poder apontar para o meu CSS, né? Mudar o meu CSS. Então, eu vou vir aqui no meu estilo, porque agora eu estou trabalhando de forma externa.
tá bom? E faço isso. No H2 eu falo o seguinte, olha, eu vou ter um font family e eu quero essa fonte aqui que eu vou pegar lá do Google. Vou dar um Ctrl S. Será que vai funcionar? Essa seção esportes aqui tem que ficar com aquela fonte que eu trouxe do Google. Ficou. Perceberam? Muito bacana, né? Bem interessante. Isso daí mostra para vocês como que eu posso trabalhar com CDN no contexto dos nossos desenvolvimentos de site. Isso que eu acabei de explicar para vocês está aqui embaixo. Ó. Isso aqui é as regras básicas para vocês. Tem aí, deixa eu trazer aqui, né? Então, o que eu estou mostrando é que nessa apostila, eu gostaria que vocês fizessem essa apostila, porque o exemplo que está na apostila é diferente do meu, tá bom? Lembrando que aqui eu tenho uma pasta chamada CSS, não preciso criar essa pasta aqui. Então, aqui tem o arquivo HTML e aqui o arquivo CSS. Aqui as regras e seletores, que é a regra básica, né? Eu já mostrei, o selector e os delimitadores. Aqui, trabalhando com classe. Aqui, trabalhando com ID. Essa é a apostila 1. Já expliquei praticamente tudo dessa apostila. Aí eu já disponibilizei essa outra apostila, que vem no CSS, efeitos em textos e elementos. Quando a gente fala de CSS, efeitos em textos e elementos, eu ensinei o Color para vocês, mas a gente viu o Color de forma bem rápida, a gente vai estudar de forma mais aprofundada nas próximas aulas. Vimos o Text Align, que trabalha com alinhamento de texto. Font Size ainda não, esses aqui ainda não, a gente vai estudar nas próximas aulas. E aqui, o uso de fontes do Google. Quando eu falo uso de fontes do Google, tem esse modelo, porém, antigamente era assim, o Google Fontes. Quando eu falo antigamente, é de 2 anos, de 1 ano e meio atrás. Tá? Ele já mudou lá, eu tenho que montar novamente o esquema de importação do Google Fontes, porque mudou o layout do Google Fontes lá. E aí eu até usei uma fonte diferente do Google aqui. Então, quem quiser, o material didático está aí, nós estamos aí caminhando para o final da aula. Eu gostaria que vocês fizessem alguma pergunta e, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para tirar. Assistam a aula, se precisar, assistam a aula novamente. Já já eu vou postar lá no Google Sala de Aula para vocês, para que vocês possam praticar, gente. Agora, é o seguinte, estou sendo sincero para vocês, não dá para que eu saiba daqui, né, se vocês estão aprendendo, assim, ou fazendo de forma específica, né, treinando. Então, o conselho que eu dou, não deixem acumular muita matéria, porque vocês estão vendo que eu já estou misturando algumas coisas. Daqui a pouco está misturando HTML, CSS, JavaScript, jQuery, por aí vai indo. Tudo num único site. Então, procurem executar, procurem fazer os trabalhos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O William está falando, eu já usei bastante, agora misturou fontes pagas de outros sites. Ficou bem chato. Eu ainda não vi, o William, para falar a verdade para você, eu entrei no Google Fontes hoje cedo, escolho uma fonte ali, e eu não reparei isso, não. Mas deve ter feito isso, né? De qualquer maneira, tem que ganhar dinheiro. O dinheiro tá rodando por aí. A Andressa pergunta como aumentar ou diminuir o tamanho da letra, né? Da fonte. Na verdade, é o seguinte, eu acho que eu não expliquei ainda, Andressa. A gente só usou H1, H2, H3, H4 e por aí vai indo. Mas dá para mim mostrar aqui para você.
é o que a gente chama de font size. Ah, eu acho que eu mostrei sim. Não estou recordando muito ao certo, mas vamos pegar aqui o H2. Eu vou abrir novamente essa fonte grandona aqui, ó, né, que a gente acabou de mudar. Eu vou colocar aqui, ó, font size. E aí você pode escolher essas opções que já existem, ou eu costumo trabalhar com pixels. Exemplo, eu venho aqui e coloco 30px. Então, independente do dispositivo, vou dar um Ctrl S aqui, o H2 vai ficar com fonte tamanho 30. Vamos abrir a nossa página. Aula do dia 7. São 2 arquivos, eu vou compactar e disponibilizar isso aí também lá para vocês. Bom, não deu para mudar muita coisa, né? Não deu para reparar muito, mas agora eu vou colocar um tamanho maior, vai chamar mais atenção. Vou colocar 100. Ó, tá bom? Então, eu trabalho com pixels. Tem opção de trabalhar com porcentagem, tal, tem vantagens, tem desvantagens, mas assim, é complexo. Por enquanto, se vocês trabalharem com PX, já tá show. Eu posso fazer isso com tudo. Um exemplo simples, está muito pequena essa fonte aqui, né? A gente sabe que isso daqui estava no P, lembra disso? Não era o P? Então eu venho aqui e falo o seguinte, olha, todo P vai ter um font size, tamanho, vou testar com 15px, 15 pixels, Ctrl S, vou dar um F5, não mudou quase nada, né? Parece até que diminuiu. Vamos aumentar um pouco mais, então. Vamos colocar aqui 30. Ctrl S, F5, olha lá. Tá vendo? E eu ainda posso trabalhar com ele aqui ainda. Eu quero que o meu text align seja justify, justificado. Repararam como que não está terminando ali? Está terminando feio. Então, eu posso falar que ele vai ser justificado, e eu posso colocar também que ele é do tipo font, family, e aqui eu já tenho uma série de fontes já pré-determinadas. Eu posso falar que ela vai ser Verdana, sem serifa, né? O que é essas outras aqui? Se ele não achar a fonte Verdana, ele usa a Geneva. Se ele não usar a Geneva, ele usa Tahoma, tá bom? Então, ele sempre dá 3 opções, porque nem todo computador, nem todo dispositivo eletrônico vai ter aquela fonte que você está definindo, né? Daquele jeito que eu fiz pelo Google Sites, é tranquilo, porque ele vai lá no Google Sites e traz aquela fonte, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, vou dar um F5, reparem que ele ajustou e está alinhado direitinho. Felipe, tá louco? O que será que foi o tá louco aí, Felipe? Pode abrir o microfone. Deixa eu falar com você, gente. Eu fico falando sozinho aqui, é muito ruim, cara. É horrível. Ah, muita coisa que dá para fazer. Ah, isso aí tá só no comecinho. A gente só tá no começo. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com espaçamento, efeito, animação. Tem muita coisa legal. Assim, não aconselho vocês irem depois da apostila, não. Quem quiser pode até ir, né? Mas eu não aconselho vocês a irem muito para frente na apostila, não. Mas quem quiser dar uma rabiscada no material didático, inclusive eu estou atualizando, né? Eu tenho que atualizar o material didático, ainda ficou faltando alguma coisa para fazer. Olha, galera, muito obrigado. Semana que vem, na terça-feira, nós não vamos ter também a aula extra,
terça-feira que vem eu não posso, eu errei o dia aqui, mas sem ser na terça que vem, na outra, a gente vai ter mais uma aulinha na terça-feira. Tá legal? Gente, então, muito obrigado. Estou aí à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvida, podem me procurar, podem me perguntar. Do mais, muito obrigado. Fique com Deus, gente. E boa aula aí com o Brunão, senão o Brunão me mata aqui. Ainda mais aí que é o chefe aí, você sabe como que é, né? Abraço, pessoal. Fique com Deus.